Telescópios na Terra nos ajudaram a obter uma melhor visualização das estrelas, coletando mais luz do que nossos olhos podem ver. Diversos telescópios foram criados ao longo da história para explorar o espaço, mas nada se compara aos avanços que a ciência alcançou com o telescópio James Webb. Este telescópio foi projetado com um propósito único: fazer uma jornada de volta ao nascimento do universo, e ele está provando ser capaz disso. Finalmente, conseguimos obter a imagem mais nítida da ociosidade das luzes em toda a história, e isso está mudando tudo. Esperamos ver 18 imagens separadas, uma para cada espelho. Acompanhe-nos enquanto exploramos essa nova descoberta surpreendente feita pelo telescópio James Webb e o que ela pode significar para o nosso futuro. Este feito de engenharia humana não é um telescópio comum, ele é o maior e mais poderoso telescópio espacial já construído, e sua missão é revolucionar nossa compreensão do cosmos. Com a tecnologia de ponta do JWST, os cientistas podem retroceder no tempo, até quando o universo tinha apenas 200 milhões de anos. As informações que podemos obter com essa invenção nos permitirão basicamente voltar atrás no relógio do universo. Além disso, o telescópio é capaz de capturar imagens de algumas das primeiras galáxias já formadas. Estamos falando de ver as estrelas mais antigas do universo cintilando no vazio escuro do espaço. Mesmo em teoria, ele é mais poderoso do que tudo o que já vimos. O lançamento do telescópio espacial James Webb, em 25 de dezembro de 2021, foi um acontecimento marcante. Com um orçamento de mais de 10 bilhões de dólares e o esforço conjunto de milhares de cientistas de todo o mundo, o telescópio foi finalmente enviado ao espaço. Lançamentos desse porte sempre envolvem grandes riscos, e o sucesso não é garantido, mas, surpreendentemente, tudo correu conforme o planejado. Após uma jornada de quase 1 milhão de milhas ao longo de 30 dias, o telescópio chegou ao seu lar permanente no ponto de Lagrange 2. Esse local no espaço é tanto gravitacionalmente estável quanto oposto ao Sol em relação à órbita da Terra, tornando-o um local ideal para iniciar as observações do telescópio James Webb. O telescópio espacial James Webb começou sua missão com um foco em 4 áreas principais de estudo. A primeira era observar a primeira luz do universo, um momento crucial na formação do nosso cosmos. Além disso, o telescópio estudaria a formação de galáxias durante o início do universo, o nascimento de estrelas e sistemas planetários, e em geral, planetas, incluindo as origens da vida. Tudo isso é de extrema importância para o estudo do espaço. Essas áreas foram exploradas apenas superficialmente nas últimas décadas devido à dificuldade de obter uma boa visão do espaço e estabelecer uma base sólida de ideias. Portanto, era fundamental encontrar uma solução que nos permitisse obter o máximo de detalhes possível e colocar as mentes mais brilhantes para trabalhar. Antes de começar suas observações astronômicas, o telescópio passou por uma série de testes críticos de ciência e calibração. Um dos testes mais importantes foi a implantação do escudo solar, uma membrana grande de 5 camadas projetada para proteger os instrumentos sensíveis do telescópio do calor e da luz do Sol. Considerando que o telescópio estaria vagando pelo espaço indefinidamente, a proteção máxima era essencial. Após o lançamento, o escudo solar havia sido dobrado como um acordeão e teve que ser desdobrado com precisão em várias etapas para garantir que cada camada estivesse corretamente tensionada e alinhada. Isso foi crucial, pois qualquer desalinhamento ou dano ao escudo solar poderia comprometer a capacidade do telescópio de observar objetos distantes. O próximo passo foi implantar o próprio telescópio. O espelho primário do JWST é composto por 18 segmentos hexagonais que precisam ser precisamente alinhados para criar uma imagem nítida. A implantação do telescópio foi um processo complicado e delicado que envolveu o desdobramento do escudo solar, a extensão da estrutura de suporte do telescópio e o lento desdobramento do espelho primário. Uma vez totalmente implantado, o espelho precisava ser ajustado para alcançar o alinhamento preciso necessário para observações científicas.
Qualquer pequeno erro nesse processo poderia significar um desperdício de mais de 10 bilhões de dólares. Outro teste de calibração importante envolveu a ativação dos instrumentos científicos do telescópio um por um para garantir que estavam funcionando corretamente. Esses instrumentos incluem a câmera de infravermelho próximo, o espectrógrafo de infravermelho próximo e o instrumento de infravermelho médio, cada um com capacidades específicas para observar o universo. Finalmente, o telescópio precisou ser precisamente alinhado com seus objetos-alvo no espaço. Esse processo, chamado de comissionamento, envolveu a observação de alvos de calibração e o ajuste dos sistemas de apontamento e rastreamento do telescópio para garantir que os instrumentos estivessem apontados corretamente para os objetos. Todos esses testes eram cruciais para garantir que o JWST estava funcionando corretamente e pronto para iniciar sua missão de explorar o universo. Conforme esses procedimentos complexos foram realizados com sucesso, a empolgação na comunidade científica continuou a crescer. Embora todos esperassem que as coisas corressem conforme o planejado, as surpresas são comuns nesses empreendimentos, e o fato de o telescópio James Webb estar passando por todos os testes sem problemas foi surpreendente, para dizer o mínimo. Mais de 300 universidades, organizações e empresas de 29 estados dos Estados Unidos e 14 países estiveram envolvidas no projeto do JWST, tornando um esforço verdadeiramente internacional. Em julho de 2022, após passar por todos os testes da NASA, o telescópio espacial James Webb recebeu luz verde para iniciar sua incrível missão científica. Todos os 17 modos científicos do observatório foram totalmente verificados, e o JWST estava pronto para começar sua jornada de descobertas. O trabalho principal de qualquer telescópio é capturar a luz e trazê-la para o foco, para que possamos ver objetos distantes. No entanto, o que diferencia o JWST de outros telescópios é a parte do espectro eletromagnético em que ele opera. Enquanto nossos olhos só podem ver a luz visível, o JWST opera no espectro infravermelho, que é semelhante ao calor. Pense nele como uma câmera de visão noturna de alta tecnologia para o universo. Além disso, devido ao seu tamanho, ele pode capturar ainda mais luz do que outros telescópios, tornando possível ver objetos menores e mais distantes. E como está no espaço, não sofre com interferências atmosféricas que podem bloquear informações cruciais. A capacidade do JWST de enxergar tão longe no universo significa que ele também pode enxergar para o passado. Isso não é uma figura de linguagem, é literalmente como funciona. A luz leva tempo para viajar, e quanto mais distante algo estiver, mais tempo sua luz leva para chegar até nós. Portanto, quando o JWST observa uma galáxia distante, ele não está apenas vendo como ela é agora, está vendo como ela era há bilhões de anos, quando a luz começou sua jornada pelo espaço. Isso permite que os cientistas estudem o universo primitivo, quando as primeiras estrelas e galáxias estavam se formando, e entender os processos que levaram ao universo que vemos hoje. As primeiras imagens científicas tiradas pelo JWST foram divulgadas pela NASA em 12 de julho de 2022, durante um evento ao vivo. Essas imagens incluíram vistas impressionantes do universo, como os penhascos cósmicos na nebulosa de Carina e a nebulosa do Anel do Sul. Além dessas imagens deslumbrantes, o JWST também forneceu uma análise da composição atmosférica do exoplaneta gigante gasoso VICE 96b e uma visão do quinteto de Stefan, um grupo de galáxias que estão no processo de fusão. As imagens foram recebidas com entusiasmo e empolgação, não apenas por sua beleza, mas também pelas informações científicas que forneceram. Por exemplo, a visão do JWST do quinteto de Stefan revelou novos detalhes sobre as interações entre as galáxias. No dia seguinte, em 11 de julho de 2022, o presidente Joe Biden, a vice-presidente Kamala Harris e o administrador da NASA, Bill Nelson, revelaram a primeira imagem de qualidade científica capturada pelo JWST.
Essa imagem mostrou a visão mais profunda do infravermelho do universo até o momento e foi criada com apenas 12,5 horas de tempo de observação em um dos instrumentos do telescópio. Essa imagem não apenas era bela, mas também fornecia informações valiosas sobre objetos astronômicos distantes. Além disso, em fevereiro de 2022, a NASA anunciou que o JWST havia capturado suas primeiras imagens da luz das estrelas. Essas imagens eram um mosaico de 18 pontos brilhantes dispersos, e a imagem mostrou uma das seções do espelho brilhando mais intensamente do que as outras. Isso ocorreu porque essa seção do espelho estava alinhada e apontando para uma estrela naquele momento, enquanto as outras ainda estavam sendo ajustadas. No entanto, todas as outras seções do espelho foram alinhadas com sucesso posteriormente, demonstrando a precisão do telescópio. Mas as descobertas não pararam por aí. Os cientistas anunciaram que o JWST havia observado com sucesso as galáxias mais antigas conhecidas pelo ser humano. Essas galáxias se formaram quando o universo era apenas um bebê, com apenas 2% de sua idade atual, a uma distância de cerca de 13,4 bilhões de anos-luz de nós. Identificar essas galáxias foi um desafio, mas as capacidades infravermelhas do JWST permitiram detectar os sinais mais tênues. Através do espectrógrafo de infravermelho próximo do JWST, os cientistas mediram o desvio para o vermelho dessas galáxias, que foi registrado em 13,2, o mais alto já registrado. Isso confirmou que essas galáxias são realmente as mais antigas já observadas. Essas galáxias são tão antigas que se formaram antes mesmo das primeiras estrelas em nossa própria galáxia nascerem. E, no entanto, o JWST conseguiu capturar imagens delas, oferecendo um vislumbre dos primeiros dias do universo. Essa descoberta é incrível e pode mudar nossa compreensão do cosmos, tudo graças ao trabalho árduo e dedicação dos cientistas e engenheiros que construíram e operam o telescópio espacial James Webb. Uma possibilidade emocionante que recentemente chamou a atenção dos pesquisadores é a capacidade do telescópio de capturar a imagem mais nítida das luzes da cidade já vista na história. Isso pode parecer um desafio e tanto, mas as condições para tornar isso realidade são, na verdade, bastante favoráveis. Como sabemos, a estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, é uma anã vermelha localizada a 4,25 anos-luz de distância. É aqui que os astrônomos descobriram o Próxima b, um planeta localizado a uma impressionante 100 vezes a distância da Terra de seu astro anfitrião. Se houver uma civilização tecnológica vivendo no Próxima b, é possível que eles tenham coberto o lado diurno do planeta com células fotovoltaicas para gerar eletricidade, o que então iluminaria e aqueceria o lado noturno permanentemente. É aqui que o telescópio espacial James Webb entra em ação. Em um artigo científico recente, os pesquisadores mostraram que o telescópio tem potencial para detectar as luzes da cidade no lado noturno permanente do Próxima b. Mesmo que a iluminação artificial seja tão fraca quanto a de nossa civilização atual no lado noturno da Terra, o JWST poderia detectá-la, desde que fosse limitada a uma banda de frequência 1000 vezes mais estreita do que a luz estelar. E as possibilidades não param por aí. Telescópios espaciais futuros, como o Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor proposto pela NASA, serão sensíveis a níveis ainda mais fracos de iluminação artificial no lado noturno do Próxima b. A ideia de que poderíamos potencialmente detectar as luzes da cidade em um planeta a mais de 4 anos-luz de distância é realmente incrível e um lembrete de que ainda há muito a descobrir sobre o universo. Com telescópios como o telescópio espacial James Webb, estamos um passo mais perto de viver em um mundo onde sabemos tudo o que está acontecendo em nosso sistema solar e em galáxias distantes. Se tudo isso foi impressionante para você, saiba que ainda não viu nada. Os cientistas anunciaram que o Webb observou com sucesso as galáxias mais antigas conhecidas pela humanidade, galáxias que se formaram quando o universo era apenas um bebê, com apenas 2% de sua idade atual.
Essas 4 galáxias são as mais distantes já observadas, situadas a uma distância de cerca de 13,4 bilhões de anos-luz de nós. Pense nisso por um momento, a luz dessas galáxias levou 13,4 bilhões de anos para chegar até nossos telescópios. É uma distância quase inimaginável, e ainda assim o Webb conseguiu observá-las, capturando imagens delas como eram há mais de 13 bilhões de anos, quando a luz começou sua jornada pelo espaço. O processo de observação dessas galáxias antigas não foi tarefa fácil. Os cientistas tiveram que identificá-las, o que não foi uma tarefa fácil, considerando que elas estão tão distantes. No entanto, as capacidades infravermelhas do Webb permitiram detectar os sinais mais fracos. Usando o espectrógrafo de infravermelho próximo do Webb, os cientistas mediram o deslocamento para o vermelho dessas galáxias, que atingiu 13,2, o mais alto já registrado. Isso confirmou que essas galáxias são, de fato, as mais antigas já observadas. Essas galáxias são tão antigas que se formaram antes mesmo das primeiras estrelas em nossa própria galáxia nascerem. E, no entanto, o Webb conseguiu capturar imagens delas, oferecendo um vislumbre dos primeiros dias do universo. Essa descoberta é incrível e pode mudar nossa compreensão do cosmos, tudo graças ao trabalho árduo e dedicação dos cientistas e engenheiros que construíram e operam o telescópio espacial James Webb. A capacidade de observar diretamente exoplanetas é uma das conquistas mais significativas do JWST. No início dos anos 1990, os cientistas descobriram os primeiros exoplanetas orbitando estrelas distantes, mas apenas através do leve escurecimento da luz da estrela quando o planeta passava na frente dela. No entanto, com o advento do telescópio espacial James Webb, o campo da observação de exoplanetas mudou para sempre. A excepcional sensibilidade do Webb em instrumentos avançados, como coronógrafos, que bloqueiam a luz da estrela central, tem o potencial de capturar imagens diretas de exoplanetas. E, dentro de um ano de início de suas observações, o Webb fez história com sua primeira imagem direta de um exoplaneta. O planeta, chamado RIP 65426b, foi descoberto em 2017 e está localizado a uma incrível 100 vezes a distância de sua estrela hospedeira em relação à Terra e ao Sol. Para visualizar esse gigante gasoso, os cientistas usaram 2 das câmeras do Webb e vários filtros, e as imagens foram combinadas para criar uma imagem composta. A imagem resultante do planeta foi emocionante para a comunidade científica e representa um marco significativo no campo da astrofísica. A capacidade de observar diretamente exoplanetas não apenas nos permite aprender mais sobre esses mundos distantes, mas também abre a possibilidade de encontrar planetas potencialmente habitáveis ou mesmo sinais de vida. Além disso, o Webb também tem o potencial de estudar a atmosfera desses exoplanetas. Ao analisar a luz que passa pela atmosfera de um exoplaneta durante um trânsito, os cientistas podem determinar a composição química da atmosfera e até mesmo buscar evidências de gases que possam ser indicativos de vida, como o oxigênio e o metano. A descoberta de tais gases em um exoplaneta seria um avanço significativo na busca por vida além da Terra. O Webb está programado para operar por pelo menos 10 anos, e os cientistas estão ansiosos para ver quais outras descobertas incríveis ele fará durante esse tempo. Com sua capacidade de observar em uma ampla faixa de comprimentos de onda no infravermelho, o Webb está abrindo novas janelas para o universo, permitindo-nos ver o cosmos de maneiras que nunca antes imaginamos.